Achille de Mambé. A era do humanismo está terminando. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O novo rei da cultura é negro, origem africana. Achille de Mambé, exuberante professor na África do Sul. Estudou na França e ensinou nos Estados Unidos, com diversas publicações. O seu mais recente trabalho, Magnífica Reflexão, o novo jogo mortal, iniciou-se no século XXI, sendo que a principal guerra será entre a democracia liberal e o neoliberalismo. A destruição das nações para impor um capitalismo de poucos, fundamentado no sistema financeiro. A guerra entre o governo defensor do sistema financeiro e o governo do povo, entre o neoliberalismo e o social-liberalismo, entre o humanismo e o uninismo. Um novo capitalismo profundamente cruel objetiva transformar todos em pobres, com a única finalidade, a concentração absurda do capital. Uma guerra, reflete Achille, bifurcada entre a democracia social e o capital, entre o Estado de Direito e o sistema financeiro, que ameaça destruir a civilização, destruindo a sociedade civil. O Estado foi capturado por uma ideologia anti-humana, fundamentada na filosofia neoliberal. O poder está sendo instrumentalizado irracionalmente em todas as instituições. Será o fim do processo civilizatório. A política no mundo todo caminha em direção ao neoliberalismo, como muito bem refletiu o grande teórico Stuart Hall. Uma guerra contra todos, não apenas contra as democracias liberais. Entretanto, contra até mesmo o liberalismo de mercado. Uma guerra de extermínio em defesa do neoliberalismo niilista. O Estado foi capturado pela direita. A desigualdade vai crescer no mundo todo, fabricando amontoados de miseráveis que não compreenderão o mundo político, muito distante de qualquer leitura marxista. Tais fatos não renovarão as lutas de classes. Os conflitos serão ideologizados em racismos, ultranacionalismos, sexismos, etnias religiosas, xenofobia, homofobia, entre outras paixões mortais. Um estado político de eliminação social, sem generosidade e sem humanismo. O neoliberalismo
é a única concepção política correta. Entre todos, a mais profunda alienação, incluindo os pobres. O que é fundamental é ganhar dinheiro a qualquer preço, por todos os meios possíveis. Tal mentalidade é a única coisa certa, motivo pelo qual os trabalhadores inocentemente apoiam o neoliberalismo. A riqueza como ideologia de mérito e não como determinação política de Estado. Com o triunfo desta aproximação, o Estado precisa fazer mudanças estruturais. O que vai acontecer com o desenrolar do novo século, até mesmo com as interrupções de ordens institucionais. O século XX acabou. O mundo que conhecemos, as guerras mundiais, a descolonização, Guerra Fria, a derrota do comunismo, tudo isso é passado. A nova guerra será o embate mortal entre a democracia social liberal e o neoliberalismo. Entre o Estado de Direito e a renda concentrada. Entre o humanismo e o niilismo liberal. O terrível século XXI, após contemporaneidade. No século passado, a democracia social liberal triunfou, pelo menos em parte, sobre o fascismo e o nazismo. Anos 30 e 40. Sobre o socialismo nos anos 90. A queda da União Soviética. O neoliberalismo se estruturou com a globalização. Os Estados nacionais também foram capturados pela nova ordem. O objetivo é eliminar o poder da democracia social. Esse fenômeno atinge o mundo todo, manifestado sobre complexas formas. Da América do Sul ao Norte, as demais partes do mundo. Democracia versus capital. Social liberalismo versus neoliberalismo. O mundo dominado pelo poder tecnológico, militar e financeiro. A guerra destruirá a liberdade individual, a competição de mercado e os direitos humanos. O culto à nova ideologia, o neoliberalismo financeiro. Entretanto, o que é fundamental entender nesse momento histórico, o conflito é entre as duas ideologias referidas, o social-liberalismo e o neoliberalismo, o que permeará o breve século XXI.
uma evidente desrazão científica do ponto de vista do seu entendimento filosófico. A era da vigilância e da punição, associadas à repressão, o que já tinha sido previsto por Foucault. Os novos sujeitos históricos substituirão a velha filosofia iluminista, superando todas as formas de humanismos. A era da sublimação. Nem tudo poderá ser dito. Os desejos não poderão ser realizados. O domínio político imporá a alienação do espírito e do corpo, subjugados à nova ordem. O estabelecimento do inferno. O anti-humanismo como regra e o desprezo total pela democracia. A normatização de um estado de guerra permanente contra os pobres, negros, finalmente, todos. O neoliberalismo destruirá multidões de sujeitos sem perspectiva histórica, arruinados pela globalização, povos sem identidades. A nova ideologia política e econômica é tão radical, sendo contrário ao próprio capitalismo produtivo, fruto da Revolução Industrial. A pergunta fundamental: como podem 1000 homens dominarem 8 bilhões de pessoas? Para entender a comparação, os 8 homens mais ricos do mundo têm poder econômico equivalente a 4 bilhões de pessoas. No caso específico do Brasil, 6 pessoas têm como riqueza o equivalente à metade da população. A eleição do novo presidente americano tem exatamente o futuro do neoliberalismo. É nessa análise formulada que as esquerdas têm que situar suas formas de luta como reação ao domínio generalizado do neoliberalismo. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.